Repita. 7h14, continuamos falando de Centro Cívico. No Legislativo Estadual, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa vai retomar a análise sobre o deputado Renato Freitas, de uma representação contra ele. Esse colegiado vai se reunir daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã começa essa reunião, para ouvir o próprio parlamentar, além de também outras testemunhas que foram convocadas. A audiência do Conselho de Ética que ocorre hoje é referente a uma representação que acusa Renato Freitas de ter usado a prerrogativa parlamentar dele para facilitar o acesso de manifestantes na Assembleia em junho do ano passado. Esse processo tramita por conta da alteração do relator do caso. Moacir Fadel, do PSD, tinha apresentado um parecer pelo arquivamento dessa representação. Só que ele deixou o Conselho de Ética e agora foi substituído pela deputada Márcia Ursulac, também do PSD, e que agora vai avaliar essa acusação feita contra Renato Freitas para manifestar se ela dá prosseguimento ou não ao caso. Antes mesmo da nova relatora se posicionar, o deputado Márcio Pacheco, do Progressistas, apresentou um voto em separado no começo do mês, defendendo que Renato Freitas fosse punido. Vamos relembrar o que Márcio Pacheco falou sobre esse caso. A nossa Casa de Leis, ela é uma casa de leis, então aqui existem leis e existem regras. As atitudes que nós conseguimos visualizar a partir do oferecimento da denúncia pelos deputados Ricardo Arruda e pelo deputado Tito Barrichello deixam claro que, de fato, as ações do deputado Renato Freitas incidem, né, nessa questão do decoro parlamentar que foi quebrado sem nenhuma dúvida. Então, eu, com todo respeito ao voto do deputado Fadel, que pediu pelo arquivamento, eu apresentei um voto em separado pela continuidade do processo, inclusive já indicando qual que seria, do meu ponto de vista, amparando-me no regimento interno, que é de fato muito complexo, difícil de conseguir avançar numa sanção à altura das atitudes dos parlamentares, como é essa ação do deputado Renato Freitas, que foi gravíssima, né? Houve dano ao patrimônio público, houve incitação ao crime que foi cometido no dia, as ações dele foram completamente inadequadas à postura de um parlamentar. E por isso eu apresentei um voto pedindo a suspensão de prerrogativas parlamentares previstas no artigo 272, que seria, por exemplo, ocupar comissões, estar na presidência de comissão, relatoria de projetos por o prazo de 60 dias. A gente está falando agora de um caso que é lá do ano passado. Já teve mais confusão envolvendo esse parlamentar e outros, mas esse caso aqui, só para situar o ouvinte, também quem está pelo YouTube, é aquele das manifestações dos professores que invadiram a Assembleia Legislativa e, segundo essa representação encaminhada ao Conselho de Ética, Renato Freitas teria facilitado o acesso dos manifestantes no plenário. Nessa mesma época em que essa representação foi colocada ali contra ele, ele mesmo também se defendeu das acusações. A gente vai relembrar agora o que Renato Freitas disse sobre o assunto. Aqui na Assembleia, a única coisa que eu disse aos professores é que eu era um apoiador incondicional da luta pela educação e que o meu gabinete estava aberto e que lá eles poderiam tomar água, utilizar o banheiro, inclusive comer algumas frutas que nós temos por lá. Eu não tive participação ativa sequer na organização da manifestação que ficou a cargo da própria associação sindical dos professores no estado do Paraná. Então isso é uma perseguição absurda e pior, pedindo a suspensão das minhas prerrogativas, porque segundo eles eu seria reincidente e a primeira punição seria por dizer que o deputado Adhemar Traiano é corrupto, mas eu disse e provei um documento de confissão do próprio Adhemar Traiano. E aquele que fala a verdade, diz o ditado popular, não merece castigo. E o direito também abriga, ampara aquele que fala a verdade, sobretudo quando essa verdade é de interesse público. Então eles consideraram aquela advertência como uma punição. Então qual foi a punição do Traiano? Nenhuma. Eu que denunciei fui punido e ele nenhuma, e agora querendo uma punição ainda mais grave por um fato que eu não tive participação alguma. O nome disso não tem outro, é perseguição. Olha, na última sexta, a bancada de oposição da LEP se posicionou por uma nota dizendo que é contrária à condução aí desse processo no Conselho de Ética. Os parlamentares reforçaram que consideram o caso como parte de uma perseguição política com graves riscos de arbitrariedade. A bancada também destaca que a representação se baseia em acusações infundadas e que o processo segue tramitando de forma viciada, inclusive com a antecipação de voto por parte de Márcio Pacheco, antes mesmo da nova relatora assumir o caso, o que configura grave violação ao desvio do processo legal.
legal. A gente já sabe que muitas vezes esses processos costumam virar em nada. Esse ainda não está dentro do novo escopo do Código de Ética da Assembleia Legislativa. A gente vai ver isso repercutindo aí nos próximos casos que forem representados ao Conselho de Ética. Agora, Carlos Koba, o que eu quero entender, a mudança na relatoria tende a fazer o vento soprar diferente ali para Renato Freitas, porque a primeira manifestação, que era do antigo manifestante ali do Conselho de Ética, o Moacir Fadel, era de arquivamento da ação contra Renato Freitas. Agora, com a Márcia Elsulac, pode mudar alguma coisa? Olha, é difícil de saber, né? No caso ali, os deputados estão trabalhando como um julgador, né? Porque estão no Conselho de Ética, é difícil saber para onde vai, qual será o posicionamento da Márcia Elsulac. Mas a minha preocupação, e aí é o seguinte, só para o ouvinte entender, a gente tem falado muito aqui da criação do novo Conselho de Ética. Número 1, ele ainda não foi aprovado, então ele não está valendo. Então o julgamento de Renato Freitas desse processo no Conselho de Ética será feito com o atual regimento, que até então não punia ninguém. Item número 2, que é bom a gente explicar. O relator original era o Moacir Fadel. Ele sai e entra a Márcia Elsulac, que agora vai assumir esses processos e vai dar o parecer dela. Mas no Conselho de Ética, um membro, um integrante, pode apresentar um voto em separado. Ou seja, quando um deputado que faz parte ali do colegiado não concorda com o entendimento do relator, ele pode apresentar um voto em separado e aí os 2 votos vão para a mesa. Então vão ser julgados no Conselho de Ética tanto esse futuro parecer da Márcia Elsulac quanto o do Márcio Pacheco, que já aí se posicionou recomendando uma punição de 60 dias. A partir daí, conforme for o resultado desse julgamento, ele vai para o plenário. E aí sim, o plenário é soberano, os 54 deputados é que vão apreciar uma possível punição ou não ao Renato Freitas. Agora, o que me preocupa? A partir do momento em que você começa a fazer 3, 4 relatórios separados ali, vai virar uma bagunça. E por mais que seja um colegiado político que pertença a uma casa política, eles ali têm que se basear no regimento interno. Então não é simplesmente, porque ele é do PT ou ele é do PL, eu vou apresentar um voto em separado aqui para caçar ele. Porque senão vai virar uma bagunça. Aí toda essa questão que a gente está discutindo aqui, que o novo Código de Ética vem para tentar frear, a gente vai ver uma guerra no Conselho de Ética entre oposição e governo. Um querendo caçar o outro. Repito, a última palavra sempre vai ser da Assembleia. E aí a gente sabe que os deputados tendem a ter ali um movimento mais corporativista, porque sabe que hoje é um deputado A, amanhã pode ser o B, o C e o D. Então normalmente eles têm esse espírito mais corporativista. Mas o que me preocupa ainda mais é o seguinte, é a judicialização depois desses processos do Conselho de Ética, que vai para o Tribunal de Justiça, vai para o Supremo Tribunal Federal. O próprio Renato Freitas já passou por isso na Câmara de Curitiba, era vereador, invadiu uma igreja numa manifestação e aí teve o mandato cassado, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso, o reconduziu ao cargo. E aí ele foi eleito deputado estadual. É o que o Elcio Koleski aqui coloca na nossa live aqui, olha, vocês estão dando mais palco para o Renato Freitas com essa perseguição, entre aspas, perseguição, isso é do Elcio Koleski, né? E dizendo que ele pode sair a federal. Então existe sim, como ele está toda hora nós estamos falando aqui, o ouvinte começa toda hora a ouvir Renato Freitas, e aí o nome dele começa a ficar na cabeça dos eleitores. Numa eleição, na hora da urna, ele pode lembrar desse nome e votar nele. Isso é uma das explicações que na época se fez quando ele saiu da Câmara de Vereadores e assumiu uma vaga na Assembleia Legislativa. Então a minha preocupação é só essa. Tem que ser julgado conforme o regimento interno, se fez tem que ser responsabilizado, se não fez tem que ser inocentado. Isso vale para todos, tanto para os deputados do PT, quanto para o PL, quanto para qualquer outro de qualquer outra sigla partidária. Agora, o que não pode é só porque porque é do PT ou é porque é do PL, eu vou apresentar um voto em separado aqui pedindo a cassação. Não é assim que funciona. O colegiado não serve para isso e eu espero que eles façam o papel que ali estão atribuídos a fazer, que é julgar conforme o regramento interno da Assembleia Legislativa do Paraná.
E aí, só falando dessa questão de Renato Freitas, né, acabou que virou um método dele mesmo, é um método que funciona muito que bem para a base dele, que ele consegue animar. Ele se envolve desde que ele estava na Câmara, como o Carlos bem relembrou ali, ele se envolve em muitas confusões, utiliza muito desses recortes nas redes sociais e dentro da sua base eleitoral funciona muito bem, e aí acabou virando meio que um método justamente que faz com que ele seja eleito com cada vez uma base ali maiores até mesmo de votos, né? E mais uma vez ele está se utilizando disso na Assembleia Legislativa e utiliza muito desse discurso de perseguição política, lembrando que ele é o deputado que vem encampando ali nesse momento justamente o discurso contra o Código de Ética que está em discussão também. E aí nessa discussão ele está ficando até meio que sozinho, porque de maneira... ele não encontra coro nem mesmo na bancada da oposição para defender que esse código de ética, novo código de ética ali, não seja aprovado na Assembleia Legislativa. Mas sobre esse caso em específico, o Carlos já trouxe toda a contextualização, mas só até para trazer uma curiosidade, conversando com os parlamentares ali do Conselho de Ética, para a gente entender, né, a tamanha burocracia e a quantidade de regras que existem ali. Essa apresentação desse voto em separado, ela aconteceu já anteriormente, antes dessa nova apresentação por parte agora da nova relatora também, a Márcia Sulac, por conta de uma confusão mesmo dos deputados, porque eles achavam que o momento certo para apresentar esse voto em separado era anteriormente, não agora. Eles não precisavam ainda, na verdade, ter apresentado isso. Eles podiam apenas ter votado, eles votaram para não concordar ali com aquele relatório que foi apresentado pelo antigo relator, que era o Fadel. E aí isso volta para as mãos do relator, como a gente tem uma nova relatora, voltou ali para Márcia Sulac. Agora ela vai apresentar com esse segundo relatório apresentado ali, aí sim, caso não houvesse nenhum tipo de consenso, eles deveriam apresentar esse novo voto em separado. Algum dos deputados, caso entendesse que isso era necessário. Não precisava ter sido apresentado ainda, mas a bancada de oposição critica até ali, né, uma antecipação de voto, mas isso aconteceu por conta de uma confusão do trâmite mesmo dentro do Conselho de Ética. Então, para a gente ver, né, a tamanha burocracia e confusão que acontece dentro da Assembleia Legislativa. E a gente vai ter que entender, né? Tem os depoimentos, vamos ter os dois relatórios ali e qual que vai ser o entendimento da maior parte dos deputados ali do Conselho de Ética para isso caminhar. O deputado Márcio Pacheco utiliza a justificativa de que Renato Freitas já é reincidente ali no Conselho de Ética e utiliza justamente o caso que Renato Freitas trouxe ali, que ele fez a acusação a Traiano, que no Conselho de Ética houve uma aprovação para que tivéssemos algum tipo de punição, só que isso não foi em frente na Assembleia Legislativa, em todo aquele trâmite que o Carlos também já explicou. Tem que ir para a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, e depois em plenário. E aí isso não aconteceu. Então fica também a dúvida, né, Carlos? Tá, houve no Conselho de Ética, mas isso não foi chancelado depois pelos parlamentares. Então a gente pode usar essa reincidência? É uma reincidência se não foi à frente? Me parece que não. Então, são muitos detalhes, e aí, né, a dificuldade mora justamente nesses detalhes, mas são muitos detalhes que ainda vão ser entendidos ali, lembrando sempre que esse é um caso que continua dentro das regras do regimento interno. Ainda não temos a nova aprovação do Código de Ética, que promete mudar um pouquinho o tipo de punição e a especificidade das coisas a partir de agora, a partir de quando for aprovada de fato na Assembleia Legislativa aqui do Paraná. Mas os depoimentos começam às 10h30 da manhã e com certeza a gente ainda vai falar muito sobre esse caso, porque os depoimentos também prometem agitar aí bastante sempre os dois lados, né, da discussão. Agora 7h20.